Eu sou Sheila Sodré e você está assistindo o programa Café com Direito aqui na RCTV. E hoje com um papo muito interessante, porque diz respeito a você, cidadão, que é um membro de uma família. Hoje em dia o conceito de família ampliou muito, né? E o tema começamos o primeiro bloco a falar sobre pensão, né? Mas tem muito mais assunto. Eu abri o leque para perguntas, nós temos algumas perguntas específicas de telespectadores que nos enviaram, e eu só posso dizer, doutor Francinaldo, que a gente vai ter que estender esse programa para outros programas, porque o número de dúvidas é muito grande, né? Até porque a gente está acostumado a ver os fóruns, o fórum aqui da capital lotado com essas questões de família. E a pergunta, doutor Francinaldo, que me veio por e-mail foi exatamente essa: eu devo ou não devo levar o meu filho menor para a audiência de pensão? Não. A resposta é não. Qual a razão disso? Segundo os psicólogos, eu estou dizendo assim, não estou me baseando no direito, na norma jurídica. Por quê? Porque o juiz de família, ele tem que ser uma pessoa diferenciada, ele tem que ser, acima de tudo, um ser humano sensível, certo? Então, como a criança, ela é obra do amor, ela não é obra do acaso e nem não é obra da polêmica, da celeuma, nem da controvérsia. A controvérsia vem justamente por essa falta de amor. Porque o casamento que não tem amor deságua justamente nisso. Então a criança, ela não deve jamais ser inserida nesse contexto, nem deve de forma nenhuma levar para a audiência. Eu, pelo menos, eu não permito. Se eu tiver que ouvir uma criança para decidir uma questão que envolva adultos, eu vou ouvir sem a presença dos adultos e vou conversar informalmente, porque a separação dos pais, por si só, ela já é traumática para aquela criança. Imagina a criança perceber que está entre o fogo, está no meio da briga dos pais. Então, ela gosta do pai, ela gosta da mãe. Se ela se inserir nesse contexto, o que é que ela vai acontecer? Ela vai tomar posição, ou de um lado ou de outro. Se toma posição, o que é que acontece? Termina rejeitando o pai ou a mãe, acontecendo justamente a chamada alienação parental, que agora é crime. Então, por isso, eu sou muito rígido nessa questão. Eu não permito que a criança fique nesse contexto de polêmica envolvendo os adultos, nem permito que participe de qualquer audiência que envolva as crianças. Eu vou aqui aproveitar a sua capacidade como mestre e professor também do ramo do direito, né? Até porque a tese de mestrado dele foi envolvendo o processo, e perguntar de forma didática, conceitue esse crime que é a alienação parental, né? Até porque é um termo novo, e a gente do mundo jurídico, às vezes as pessoas reclamam que nós temos um juridiquês que não compreende, mas são palavras técnicas que o objetivo do programa é justamente te esclarecer e explicar que isso às vezes é uma banalidade. Os casais fazem isso, às vezes por desconhecimento, não tem noção que estão cometendo um crime. Por gentileza, explique e exemplifique o que é alienação parental. Veja só, eu vou falar na linguagem do povo, certo? Então, a alienação parental é justamente a mãe ou o pai que está com a guarda do filho começar a dificultar o acesso do filho ao pai. Esse é o conceito mais adequado para você, leigo do direito, entender. Ou seja, naquele momento em que você está colocando na cabeça do seu filho que o pai não presta, ou vice-versa, o pai colocando na cabeça do filho, se é ele que está com a guarda, que a mãe não presta, que ela foi a causadora da separação, e tentando a todo momento afastar a criança da mãe, isso é chamada alienação parental, que pode acontecer pelo pai, pela mãe, pelo companheiro, pela companheira, tá certo? E isso é crime, porque a separação, ela
não extingue o poder familiar, que é a denominação do novo ordenamento jurídico. E o que é o poder familiar? É o poder de educar, é o poder de castigar moderadamente, é o poder de dialogar, é o poder de conviver. Esse poder, ele só pode ser extirpado por uma decisão processual, dentro de um processo onde seja assegurada a ampla defesa e o contraditório. É o maior dos absurdos, certo? Então você pode não ter o destino de ter um pai que você imaginava, mas é seu pai. Pode ser o pior marginal do mundo, é seu pai. Você tem, o filho tem que ter contato com ele tem que ser educado com referencial paterno e materno, e ninguém pode tirar isso. Só a justiça, numa extremidade, ou o nosso soberano, que é Deus. É uma grande verdade. A grande dificuldade que eu acredito, o senhor falou muito bem no início, no primeiro bloco, é uma questão cultural. É o ressentimento, é a mágoa que fica em uma das partes pelo fim do casamento. E ele inconscientemente ou conscientemente, ele joga tudo isso pro filho, né? Quando promete que vai pegar no final de semana, não vai, né? Criando alguns dissabores na relação. E os pais têm que ter maturidade, que também não é fácil, porque envolve muitas vezes patrimônio, ou muitas vezes envolve questões emocionais. O casamento acabou por motivo de traições, por outra forma. E aí tem que saber blindar os seus filhos. E tem um exemplo bonito dessa história da força que os pais têm que ter para blindar os filhos dos problemas dos adultos. Tem um filme, A Vida é Bela, que muita gente conheceu, que em plena guerra um pai convive com o filho num campo de concentração e em nenhum momento o filho percebe que ele está no meio de uma guerra. Então isso é bonito, isso é amor maternal e paternal, é isso que os pais têm que buscar a fazer, que não é fácil. Estou falando assim, não, é difícil para uma mãe ver um pai numa situação maravilhosa, enquanto em casa está passando dificuldade, e não se policiar para não comentar, fazer aqueles comentários na frente do filho, né? E o pai tem que ter essa consciência, tem que partir dos dois, de ambos, né? E aí complica. Vamos agora pegar numa questão bem delicada, no bolso, na execução. Hoje em dia no Brasil, o que é que dá? A única dívida que dá cadeia é exatamente a questão da execução da pensão alimentícia. Em que momento eu já tenho uma decisão judicial, ele está pagando a pensão, em que momento ele atrasa, como eu faço para executar, para cobrar essa pensão? Eu devo esperar quanto? De quem é esse direito de cobrar? Né? Como eu faço nesse momento do atraso da pensão? Olha, eu sou um amante da efetividade da justiça. Não é porque a palavra da moda seja efetividade e celeridade. Eu sou amante de duas coisas: celeridade e efetividade. Eu fui advogado, sofri como advogado muito, às vezes não era nem recebido pelos juízes, e a gente via as oligarquias advocatícias, chegava, empurrava a porta, entrava. Então eu vim para a justiça para tornar a tutela efetiva e célere. Então veja só, você disse muito bem, nós temos, vou trabalhar com estatística, nós temos 90% das ações de família, 90%, que são patrocinadas pela Defensoria Pública. Então veja só, terminada a fase de cognição, porque hoje até mudou, né? Mas eu não vou explicar isso porque é acadêmico, você está entendendo? Então veja só, vem a fase de cumprimento, mas na justiça familiar continua ainda a execução de alimentos. Então, qual é o tempo, você muito bem perguntou, qual é o tempo que eu devo esperar para poder receber a pensão? 30 dias. Fez o acordo hoje é dia 13. Se no dia 13 de agosto a pensão não for paga, procura o advogado para executar. E da prisão, sim. Se o período passado for até 90 dias, isso não está na lei, é construção da jurisprudência e da doutrina. Se for até 90 dias, o débito for até 90 dias, prisão, certo? Prisão. Agora claro, ele tem o devido processo legal, contraditório, a ampla defesa, será citado para em 3 dias pagar
justificar por que não pode pagar ou provar que pagou. Se nesses 3 dias ele não faz nenhuma dessas alternativas, ou justifica dentro daquele prisma anterior que a gente falou, que o cara tem uma aparência de rico e não paga a pensão alimentícia porque não quer, então o juiz, obviamente, vai rejeitar essas escusas, né, essa justificativa, e vai decretar a prisão. Aliás, diga-se de passagem, é uma coisa que funciona, mas funciona porque eu sou testemunho. Na hora que é preso, não tem condições nenhuma, mas na hora que é preso, a pensão é paga, com certeza. Passou um dia na cadeia, paga. Então é um remédio muito bom. Agora, eu quero dizer a vocês que o próximo Código de Processo Civil, que está em debate no Congresso, está querendo tirar essa prisão por dívida alimentar, que é constitucional, e aí eu tenho minhas dúvidas se o novo Código de Processo Civil pode mudar a Constituição Federal. Eu acho que essa norma ela já vem inconstitucional, porque é uma lei infra-inconstitucional, ou seja, está abaixo da Constituição Federal, né? Mas se tirar, é bom que as famílias que estejam em dificuldade, pega o filho, bota no braço e vai entregar nos palácios dos governos e dos congressistas, porque ainda, eu clamo aqui, ainda funciona. Eu não sou adepto de prisão de ninguém. Eu sou adepto uma decisão extrema. Eu sou adepto de que se cumpra. Se você não quer cumprir voluntariamente, então o Estado tem que obrigar a cumprir, porque entre o adulto e a criança, repetindo, que não pediu para nascer, não tem nada a ver, eu prefiro a criança. E o adulto que vai trabalhar, que vai arranjar meios de sustentar, de educar a criança que botou no mundo. Estou falando sinal, eu estou aqui encantada. Eu disse a vocês no início que eu não é muito. Eu não optei por trabalhar com direito de família, justamente por algumas vertentes em relação a sentimento, a questão do ser humano, né, viver a maldade do ser humano. Mas aqui tem muitas mais perguntas, mas infelizmente o nosso tempo encerrou e eu só tenho que lhe agradecer. E eu gostaria de frisar aqui que uma das coisas que eu aprendi no ramo do direito é o seguinte: direito de família, direito de pensão de menor não é um direito do pai, não é um direito da mãe. O direito é da criança. Então você não pode ficar, eu não sei se eu peço pensão, estou passando necessidade, eu não sei se eu peço pensão para o meu filho, eu não sei se eu vou querer esse aborrecimento. Não é teu esse direito. O direito é do menor. Está correto, doutor? Corretíssimo, isso é bom que você diga, porque às vezes a gente se depara com mães orgulhosas, isso, arrogantes, prepotentes, dizendo: eu não vou entrar com a ação de alimentos contra o pai, porque é dever dele pagar e ele não quer pagar, eu não vou forçar. Mas como você bem disse, o direito é indisponível, o direito não pertence nem ao menor, nem pertence à mãe, pertence ao Estado, tá certo? Para obrigar a quem botou a criança no mundo cumprir, certo? Então, se você não precisa para educar seu filho, então abra uma poupança e bota o dinheiro que você não precisava, que é a obrigação do pai, deposite lá na poupança para quando ele ficar adulto, se ele não for uma pessoa brilhante e não tiver tendência de entrar no mercado de trabalho, que ele vá colocar um negócio ou que vá fazer qualquer coisa para a sua convivência no futuro, né? Para a sua sobrevivência no futuro. Frisando, como bem você disse, quero lhe parabenizar, não é direito de ninguém, é do menor, direito indisponível, tá certo? Então o Estado é obrigado a intervir nessa relação para fazer cumprir. Tá vendo? Eu disse, o tema é polêmico e é muito bom a gente conhecer cada vez mais o nosso direito, porque é a forma com que a gente se torna um cidadão. Eu gosto dessa frase. A cidadania não é dada com a certidão de nascimento, é um processo de construção. Eu agradeço a sua participação e dizer que o programa, eu vou precisar muito da sua ajuda, vou viver convidando para o senhor dar esse esclarecimento aqui para o nosso programa Café com Direito. E vocês vão ficar agora com a dica jurídica da semana, que eu sei que vai ser muito útil para o seu dia a dia. E você, quando eu puder, vou sempre puxar um pouquinho para o direito tributário. Até a próxima.